foi um acordo já de muitos anos em que vários desses países mais vulneráveis vêm pedindo para falar, olha, não adianta eu investir, me adaptar, fazer o que eu puder, se vai continuar acontecendo e a redução de emissão não acontece, então como é que a gente fica? Então há um acordo global que sim é necessário ter um fundo assim para poder compensar, apoiar em situações drásticas, tá certo? É como se fosse uma espécie de asseguramento, realmente. E o que se acordou aqui na COP é que, de fato, isso é uma prioridade, que é importante capitalizar um fundo novo para isso, que, pelo momento, esse recurso vai ser administrado pelo Banco Mundial, mas que a governança e os detalhes desse fundo, em particular, se vai continuar, inclusive, sob o Banco Mundial, é alguma coisa que vai se discutir ainda nos próximos anos. Então, a ideia é, vamos começar, vamos estruturar o fundo, para pelo menos começar, e vamos fechar os detalhes ainda sobre se a gente realmente deixa no Banco Mundial, passa para outro lugar, como é que a gente faz o fundo funcionar nos próximos anos. E, basicamente, o que está acontecendo, então, é que tem como uma espécie de força-tarefa de entidades apoiando agora a estruturação do fundo com o Banco Mundial. Então, isso que foi o grande resultado daqui. É uma mensagem muito importante, porque os países mais vulneráveis, infelizmente, são também muitas vezes os mais pobres. Então você tem Bangladesh, você tem Moçambique, e dentro dos nossos países que estão de economia de desenvolvimento, digamos, emergente, também os mais vulneráveis, infelizmente, sempre são os mais afetados. Então, por exemplo, a gente falou da Amazônia, quem é afetado mais? É aquele pessoal que é ribeirinho, que dependia do rio, é o pessoal que morava já em uma situação difícil. Mas também quando a gente fala mesmo das mortes que a gente viu no sul do país, ou mesmo em São Sebastião, quem que foi mais afetado? É o favelado, que já mora num lugar que não tem infraestrutura, porque não foi adaptado a esse tipo de eventos. Então, em geral, infelizmente, também quem é o mais vulnerável acaba sendo também o mais vulnerável economicamente, né? E aí, eu pegando um pouco esse ponto, o que pode ser feito para financiar, apoiar a Amazônia, é um ponto importante, porque a gente não pode mais olhar a Amazônia somente como um lugar para remover emissões de gases de efeito estufa e manter a floresta em pé. A gente tem pessoas morando lá. E a questão de adaptação na Amazônia, mais do que perdas e dano, a adaptação, ou seja, você criar capacidade de desenvolvimento local que possa criar capacidade nessas populações de se adaptar a esses fenômenos que estão acontecendo, que nem sempre tem que ser um desastre, mas que vão aumentando o custo, né, da vida das pessoas. Então, a adaptação passa a ser uma prioridade também na Amazônia. Obviamente que manter a floresta em pé é uma forma de se adaptar. Porque, veja bem, quando você tem secas, por exemplo, e você tem muitas queimadas, você perde floresta, você cria fumaça, dá problema de saúde nas pessoas, né? E se você tivesse a floresta mantida de forma coerente, com a biodiversidade local, etc., a probabilidade de queimada seria menor, tá certo? Então, assim, a necessidade da gente criar mecanismos para promover também medidas de adaptação, gestão de incêndios, por exemplo, tá certo? Formas de capacitar essas populações locais, sabendo que haverá esses eventos, para elas, por exemplo, morarem em lugares diferentes, dependerem de diferentes tipos de insumos, poder promover regeneração vegetal nessas áreas onde já foi desertificado. Parte do desmatamento tem esse impacto, né? Então a gente vê que o impacto do desmatamento, não só a nível global, ele reduz a capacidade de remover o gás de efeito estufa, mas você desmatando, com um aumento global em média de temperatura, essa área desmatada se transforma numa área árida, com menos potencial para agricultura, etc. E tal. Então, tem aí na Amazônia uma discussão importante em adaptação. E aí tem diversas discussões sobre fontes de financiamento, tá certo? A gente tem o Fundo Amazônia aqui no Brasil, né? O BNDES está coordenando esse recurso com o governo. E aí tem diversas discussões sobre fontes de financiamento, tá certo? A gente tem o Fundo Amazônia aqui no Brasil, né? O BNDES está coordenando esse recurso com o governo, né? É um recurso não reembolsável, é mais focado realmente em medidas para conservação florestal, mas, como eu estou dizendo, eu acho que tem mais e mais essa consciência que a conservação florestal pode ter um benefício de adaptação. Existem novos fundos que estão sendo lançados aqui. Na COP, o Brasil anunciou um par deles, o BNDES está anunciando um fundo adicional, o Brasil apresentou sua proposta para
manter a floresta em pé para sempre, né, que é florestas tropicais para sempre, que é uma tentativa de um primeiro esboço de como procurar recursos para compensar e manter a floresta em pé. Mas também eu acho que, independente disso, a gente tem que olhar realmente como é que, a nível subnacional, a nível dos nossos bancos públicos, a nível do que a gente já está fazendo mesmo nessa região, a gente promove dentro das economias locais essa consciência, porque o custo econômico, voltando ao meu princípio, ele é um custo econômico que, afinal, quem está pagando é o Estado. Então, a gente achar também que esse custo não vai existir, talvez é pospô-lo, mas quando ele acontece, é o Estado que tem que pagar, né? No final, né? Então, assim, isso não é assegurado necessariamente por privados, né? Esses impactos. Então, essa necessidade também de trabalhar com os governos para planejar melhor e entender também essa questão de que o custo de ação hoje é muito menor do que a inação, porque lá na frente o custo vai ser muito mais alto se você não fizer algo hoje, é algo que a gente tem que trabalhar com os estados também para eles entenderem melhor, em particular na Amazônia, que a gente tende a pensar que é só uma questão de floresta em pé por conservação de biodiversidade, mas não é só isso, isso traz muito benefício também para todo o Brasil, aliás, né? Em termos de temperaturas, qualidade de vida, cidades,